que exalte ao Senhor, pois só Ele é digno de toda exaltação. Glória a Deus, com muito louvor. Glória a Deus. Eu já quero partilhar uma palavra com os irmãos no texto que lemos na epístola de Tiago, capítulo 5, verso 11, foi o texto que lemos, palavra que Deus colocou ao meu coração já há um tempo e trouxe-me algumas lições preciosas que eu quero compartilhar com os irmãos essa noite. Epístola de Tiago, capítulo 5, verso 11, diz: no eis que temos por bem-aventurados os que sofreram. Ouvistes qual foi a paciência de Jó, e vistes o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Nós sabemos que desde o princípio, após o pecado, Deus, por sua infinita bondade, misericórdia, Ele se utiliza de várias formas para tratar com os seus. Nós ouvimos na terça-feira, em um determinado momento, nosso pastor citando uma expressão que o pastor Samuel Júnior costuma falar sobre não se envolver com quem o Pai resolveu tratar, ou com quem Deus resolveu colocar a mão para fazer aquela pessoa passar por algumas lições. E isso é fato, desde o princípio, Deus tem os seus meios de tratar com os seus. Se abríssemos a oportunidade aqui essa noite, cada um teria um testemunho para compartilhar sobre uma forma que Deus encontrou de lhe tratar, de lhe chamar para mais perto, ou algo do tipo. E quando nós estudamos um pouco a epístola de Tiago, este que, segundo o relato de Gálatas 1,19, é irmão do Senhor Jesus, e é também reconhecido como um dos líderes da igreja primitiva em Jerusalém, Tiago vai escrever com alguns propósitos. Dentre eles, Tiago fala sobre o fato de que a fé verdadeira precisa ser demonstrada na prática, sair do campo da teoria. Mas Tiago também se aprofunda um pouco para falar sobre perseverança, sobre o domínio da língua, sobre sabedoria, sobre justiça e confiança em Deus em meio às provações. Esses 5 capítulos da epístola de Tiago têm por objetivo nos ensinar sobre assuntos como esses. Sendo bem preciso, no capítulo 5, Tiago vai fazer do verso 1 ao verso 6 uma advertência a homens ricos, opressores, que viviam em seu tempo. Vai falar sobre a injustiça. Mas do verso 7 ao verso 12, Tiago traz uma orientação precisa sobre como cultivar a paciência. Diga-se de passagem que o termo original do grego que aparece escrito por Tiago nas nossas traduções para paciência também é atribuído à perseverança. Tiago fala sobre desenvolver a paciência ou a perseverança e traz no verso de número 11 um dos maiores exemplos de perseverança, de paciência que a Bíblia inteira trouxe a nós. E Tiago vai iniciar o verso 11 dizendo: temos por bem-aventurados os que sofreram. É uma expressão que gera um impacto muito forte, porque Tiago está dizendo que é pleno, que é mais do que feliz aqueles que sofreram. Isso aos olhos carnais ou aos olhos do mundo soa como estranho. Como pode ser feliz, ou mais do que feliz? Como pode alguém se sentir pleno porque sofreu? Ora, isso só é possível
porque sofreram, mas sofreram tendo por consolo a presença de Deus. Isso só é possível porque sofreram, é verdade. Passaram cada um por suas tribulações, é fato. Mas contudo não passaram só. Aquele que não deixa, que não abandona e que não sai de cena quando o cerco se fecha, esteve com os que sofreram. Tiago poderia trazer uma lista e dizer: bem-aventurados que sofreram como Abraão, que apesar de ter desenvolvido e se tornado um homem muito rico em seu tempo, mas sofria com um problema interno de uma promessa de ser pai de multidão, mas olhar para uma esposa que não podia gerar. O grande detalhe é que alguns julgam por sofrer apenas aquilo que aos seus olhos é sofrimento. Mas existem pessoas que você olha no dia a dia e você acha que aquela pessoa não sofre com nada ou por nada. Mas só Deus sabe em que área, de que forma e de que modo esta pessoa enfrenta as suas tribulações. Existem pessoas que são como Abraão, têm muitas posses, muitas riquezas, mas que enfrentam problemas que homens, riquezas e bens não conseguem resolver. Só que tem um detalhe: em meio ao sofrimento de uma promessa no campo da impossibilidade, Abraão tinha alguém com ele no meio do seu sofrimento, que tinha e tem todo o poder para fazer o que os homens não podem fazer. Tiago poderia estender a lista. Tiago poderia dizer: bem-aventurados que sofreram como Jeremias, que até ser lançado em calabouço foi. Quando a gente analisa a história de Jeremias, teve que sair de casa por conta da promessa de Deus que decidiu viver. Pregou, profetizou e as pessoas não queriam acreditar porque era uma palavra que ia na contramão do que as pessoas queriam. Mas Jeremias, passando por tudo que passou, enfrentando o seu sofrimento com lágrimas a ponto de ser chamado de o profeta chorão, Jeremias fez declarações fortes. Em determinado momento, pensando em parar, Jeremias declara: mas a tua palavra me arde nos ossos. Então cada um enfrentou as suas dores e passou os seus sofrimentos, mas todos com uma certeza: sofro, mas não passo pelo sofrimento sozinho. Eu tenho alguém que é pai, eu tenho alguém que é segurança, eu tenho alguém que é refúgio, eu tenho alguém que é fortaleza, eu tenho alguém que enxuga dos meus olhos as lágrimas, eu tenho alguém que quando não consigo caminhar me toma nos braços, e é por isso que eu sofro, mas não desisto, eu sofro, mas eu não paro, eu sofro, mas eu não cedo. E aí Tiago entra naquele que é a maior referência. Tiago diz: ouvistes qual foi a paciência ou a perseverança, e aí ele destaca ele diz, de Jó. E falar sobre sofrimento, é necessário que Tiago colocasse Jó mesmo como uma figura dos que sofreram. Porque quando a gente volta às páginas da Bíblia e vai ao livro de Jó, nós nos deparamos com uma história que nos faz chorar quando tentamos ler se envolvendo com a história. Que não dizer de um homem que tinha tudo, de um homem que até sacrifício para que Deus perdoasse os seus filhos, ele oferecia. Porque os filhos de Jó não eram como Jó. E aí não cabe, mas eu preciso citar alguma coisa aqui. Se você analisar bem Jó capítulo 1, os filhos de Jó viviam a vida como se não houvesse Deus. Só que Jó, como um bom pai, um bom sacerdote, e mesmo sendo alguém que conhecia Deus apenas de longe, Jó entendia: eu não posso abrir mão dos meus filhos. Então Jó subia ao monte para sacrificar pelos seus. Eu estou falando de um homem que tinha tudo, que era intercessor da sua família,
e que além de tudo isso, o próprio Deus vai dar testemunho dele. E Tiago vai tomar Jó como exemplo. E um dos fatos que me faz glorificar muito a Deus é que Deus deu testemunho de Jó antes de Jó passar pelo sofrimento que passou. Isso anula a possibilidade que talvez alguém chegou a pensar de que Deus permitiu o sofrimento de Jó para saber onde estava o coração de Jó. Não. Deus já sabia onde estava. O próprio Deus dá testemunho de Jó. E quando a gente vai para o capítulo 1 do livro de Jó, a gente percebe isso com muita clareza. Quando Deus faz a célebre declaração, conversando com o adversário, Deus vai dizer assim: você tem visto o meu servo Jó? É um homem temente, íntegro, reto e que se desvia do mal. Então Deus já conhecia o coração de Jó. Deus não vai permitir o sofrimento na vida de Jó para conhecer Jó, até porque isso colocaria Deus numa condição oposta ao seu atributo de onisciência, de saber todas as coisas. Deus já conhecia Jó. E por que então Deus permite o sofrimento à vida de Jó? Para que aquele que não é onisciente conheça Jó. E quem é na história e no diálogo aquele que não é onisciente? O adversário. O adversário conversa com Deus sobre Jó e pontua apenas sobre aquilo que vê, sobre aquilo que assistiu. O adversário não conhece o coração, não conhece o íntimo de Jó, mas Deus conhece. E é por isso que Deus na conversa diz: pode tocar. É por isso que Deus na conversa diz: pode ativar o botão do sofrimento, porque eu conheço quem vai passar pelo sofrimento. Eu conheço quem vai enfrentar o sofrimento que eu estou permitindo. Pode tocar. Então quando Tiago traz Jó com essa proposta de ser uma referência de alguém que é pleno, mesmo passando por todo o sofrimento, é porque Deus já conhecia. E eu preciso dizer isso aqui essa noite a alguém que entrou necessitando ouvir essa palavra. Todo o sofrimento que Deus permitiu sobrevir a você e a mim, Deus está no trono e já está declarando sobre nós: eu conheço vocês. Eu permiti portas fecharem, mesmo quando você muito queria passar por elas, porque eu conheço você. Eu permiti que a dor viesse na área que veio, porque eu conheço você. Olha você onde está. Permaneceu na minha presença. Tem alguém entendendo o que eu estou pregando essa noite aqui? Glória. Foi por nos conhecer que Ele permitiu o que permitiu. Antes da provação, Deus já testemunhava. Então a prova não é para Deus descobrir quem é Jó. Ao contrário, a prova, ou as provações, ou o sofrimento, revela ao adversário onde está o coração de Jó. E talvez revela ao próprio Jó de que ele era mais forte do que ele pensava. Porque ninguém em sã consciência vai imaginar que suportaria o que Jó suportou. Ninguém em sã consciência vai medir: olha, eu aguento. Não. Mas com o passar do tempo, com as notícias das perdas, com a notícia da morte dos filhos, com a enfermidade que sobrevém, o caco de telha que lhe resta, Jó começa a entender que é mais forte do que ele poderia imaginar. E aí ele faz algumas declarações, dentre elas ele diz: nu eu saí do ventre da minha mãe, nu se for necessário volto para lá. Deus tomou, mas uma coisa eu estou entendendo: bendito seja o Senhor que permitiu esse sofrimento. Então Jó vai se conhecendo, e aí eu percebo, e guarde no coração, que Deus não vai permitir uma prova sem conhecer quem está sendo provado. Ele te conhece, Ele sabe no que Ele pode te provar, no que Ele deve te provar. Ele te conhece.
Ele sabe onde tocar sem te perder. Vou repetir porque o Espírito de Deus está falando. Deus sabe onde tocar em mim sem me perder, onde tocar em você sem te perder. E como é isso, Rafael? Ele toca, você chora, mas não sai da mão dele. Você geme, mas não sai da mão dele. Você pergunta para ele, mas não sai da mão dele. Ele sabe onde toca. Ele sabe em que área mexer. E aí, quando Tiago traz Jó como referência a quem sofre, mas é pleno após o sofrimento, a segunda coisa que eu percebo é que ao longo da história de Jó, Jó vai descobrir, os amigos de Jó vão descobrir, e nós, consequentemente, descobrimos que nem todo sofrimento é consequência de pecado. Tem sofrimento que é o pai tocando por consequência de pecado, mas tem sofrimento que é o pai permitindo para forjar alguém e o levar a um nível além do que este alguém já pôde imaginar chegar. É o caso de Jó. Ao final, você vai entender que o que Deus fez através do sofrimento foi elevar Jó de nível de relacionamento com Deus. Quer saber de uma coisa? E eu vou liberar, e quem pegar, pegou. Depois do que você está passando, vivendo e enfrentando, você vai entender que você vai estar mais forte do que antes, mais crente do que antes, mais perto de Deus do que antes. Porque o propósito do sofrimento, através do que Deus trouxe na vida de Jó, é para levar Jó para mais perto. Não é para afastar, é para aproximar. Então nem todo sofrimento é consequência. Quer ver? Nem toda tempestade é disciplina. É claro, para Jonas a tempestade foi disciplina. Para os discípulos a tempestade foi para forjar. Então nós precisamos ter discernimento. Essa tempestade que a gente está passando é o que mesmo? Essa tempestade que você está enfrentando nesses últimos dias é o que mesmo? É disciplina ou é para forjar? Esse discernimento é com a gente. Esse entendimento é nosso. Deus trouxe alguém essa noite, e a palavra é muito direta e não faz curva. Deus manda dizer a alguém pela palavra, como foi com Jó: eu estou tratando você, não é disciplina, eu estou te forjando. Deus está falando com alguém de forma muito direta, não é disciplina, eu estou te forjando, porque o que eu tenho para você requer que você esteja mais maduro do que está hoje. Então eu vou te forjar na tempestade, para saber se quando a tempestade aperta, você grita vou morrer, ou grita socorre-me Senhor. Ele quer saber se no ápice da tempestade você vai achar que Ele é fantasma, ou vai reconhecer que Ele é socorro bem presente na hora da tua angústia. Então vamos lá. Algumas tempestades são palco da manifestação da glória. Quer ver? João capítulo 9. A cura do cego de nascença. Os discípulos viram o cego de nascença e eles tinham uma concepção de que aquilo deveria ser consequência do pecado daquele homem ou dos seus pais. Aí eles disseram: Jesus, mestre, quem pecou? Ele ou os pais? Eu disse: não, nem ele, nem os pais. E o que é isso? Ele nasceu assim, para que ele fosse o alvo da manifestação da glória de Deus. Se você não pegar isso aqui e der o glória mais alto da noite, está ruim. Tem provações que Deus permitiu te alcançarem na caminhada, porque Deus colocou um alvo nas suas costas e disse: vai ser alvo da manifestação da minha glória. A casa dela vai ser alvo da manifestação da minha glória. A casa deste homem vai ser alvo da manifestação da minha glória. Foi por isso que Deus permitiu aquelas coisas. Jó estava marcado para ser alvo da manifestação da glória de Deus. Só que tem um detalhe: a paciência ou a perseverança de Jó, guarde isso no coração, não tirou a racionalidade dele. Se você acompanhar e ler todo o livro de Jó, você vai ver que em dados momentos ele fez algumas perguntas para Deus. A propósito, ele passou a maior parte, guarde isso, tá? Do livro
se defendendo aos seus amigos e perguntando para Deus. E enquanto ele se defendia aos seus amigos, ou perguntava algumas coisas para Deus, o que acontecia? Os amigos continuavam acusando e Deus continuava em silêncio. Eu começo a pensar e eu faço uma reflexão, eu não sei o que é pior: me defender e continuar sendo acusado por quem se apresenta como amigo, ou perguntar para o meu Deus e ele continuar em silêncio. Pensa numa dividida difícil. Só que tem um outro detalhe também: quando Deus decidiu abrir a boca, e aí eu não sei quem vai crer e pegar, mas eu vou liberar. Aguenta firme, porque daqui a pouco Deus vai romper esse silêncio. Agora tem um detalhe: não espere Deus falar o que você quer ouvir. Vou falar de novo. Porque tem gente aqui que tem orado, tem clamado, tem suplicado, tem insistido: Deus, fala comigo sobre isso, fala comigo sobre isso. Cuidado, porque quando Deus romper o silêncio, Deus pode te falar umas coisas que você não queria ouvir. Deus pode fazer algumas considerações sobre questões que você vai ficar olhando, dizendo: meu Deus, eu não sei se era pior o silêncio ou Deus me perguntando essas coisas. Porque quando Deus resolveu falar com Jó, Deus disse assim: onde é que você estava? Onde eu estava? Que hora, Senhor? Quando eu dei limite aos mares. Onde é que você estava? Quando eu coloquei a linha que sustenta o globo da terra. Onde é que você estava? Quando eu estabeleci a ordem das coisas. Jó ficou sem entender. E o que Deus estava ensinando para Jó é: Jó, o que você está passando é duro, é difícil, é complicado, é terrível. Mas entenda uma coisa: eu continuo no mesmo lugar, o meu poder continua o mesmo. Eu não mudei por aquilo que você está enfrentando. Calma aí. Mas vamos lá. Jó fez as suas perguntas. Só que mesmo em meio a tantas perguntas, Jó não rompeu a sua aliança com Deus. É tanto que há uma expressão que diz que Jó não pecou contra Deus, mesmo em meio às suas perguntas. No ápice da sua dor, ouvindo a sua esposa desesperada após enfrentar o que enfrentou, dizer a ele: talvez seja a melhor morte. Mas ele não rompe a aliança. Ele pergunta, mas não rompe. Ele questiona, mas não ultrapassa a linha do temor a Deus. E aí, Jó vai descobrir uma coisa: que Deus permanece soberano mesmo no silêncio. E eu preciso dizer isso a alguém que entrou aqui: Deus pode estar calado, mas acredite, Ele permanece assentado no seu alto e sublime trono. E com isso eu libero 3 palavras para quem crê. Primeiro, Deus está em silêncio, mas o controle é dele. Segundo, Deus está em silêncio, mas ele pôs limite aos ataques do adversário. Terceiro, Deus está em silêncio, mas ele deixou você com vida em meio ao sofrimento. Então, se eu fosse você, erguia uma das mãos e dava um brado de glória para Deus. Ah, mas Deus está calado. Está calado, mas está deixando você viver. Ah, mas Deus não fala comigo. Não fala, mas também não deixa o inimigo tocar além do que ele já permitiu. Ah, mas Deus não fala comigo. Melhor do que ouvir a voz é ter a certeza da presença dele conosco. Vamos lá. O silêncio de Deus na provação de Jó, meu amigo Diácono Nitinho, nunca significou a ausência da presença. Está calado, mas está presente. Onde está Deus quando os amigos de Jó acusam? No mesmo lugar. E por que não faz nada? Calma, aguenta firme. No final você vai entender. Um outro ponto interessante é que Jó vai descobrir ao longo da sua provação que o seu bem maior era a sua fé. Porque ele perde tudo, mas não perde a fé. A esposa ficou ao lado desesperada. E aí, só a Gilian, que é estudante de psicologia, para interpretar melhor, quase psicóloga, já formando agora, para explicar melhor o que aquela mulher passou. Porque é muito fácil bater na mulher de Jó, irmão, mas vai para a pele dela. Perdeu tudo, mas o que mais agrediu a sua vida emocional foi a perda dos filhos. A perda dos filhos.
Então é muito fácil. E olhar para o marido na situação que estava. E a propósito, quando Satanás, eu não sei se você nunca percebeu isso, mas quando Satanás está conversando com Deus, em nenhum momento é pontuado sobre a mulher de Jó. A provação, quem estava com alvo para ser provado era quem? Era quem? Só que aí tem gente ao seu redor que vai de tabela, irmão. A família acaba enfrentando de tabela. Então aquela mulher, eu ainda acho que ela falou pouco. Sério mesmo. Porque eu não queria estar na pele dela. Agora vamos lá? Jó vai descobrir uma coisa. Perdi tudo. Tudo. Era um dos homens mais ricos do Oriente. Perdi tudo. Mas teve uma coisa que eu não perdi. Eu não perdi a minha fé. E aí, analise. É muito fácil isso aqui, para a gente dar um glória bem forte. O inimigo recebeu autorização para tocar em tudo que estava rodeando Jó. Ovelha, jumentas, os cavalos, plantações, os filhos. Agora tinha uma coisa que não era visível. Tinha uma coisa que não era palpável. E aí o inimigo não conseguiu tocar. Tudo que era visível e palpável, o inimigo tocou. Com a permissão de Deus, arrebentou com tudo. Mas teve uma coisa que Jó carregava que ninguém via. Era o que fazia ele subir o monte para o sacrifício. Era o que fazia ele glorificar a um Deus que conhecia de longe. Aí o inimigo não achou. E foi exatamente isso que segurou Jó. Porque o que segurou Jó não foram as ovelhas, o que segurou Jó não foram as jumentas, não foram os camelos, não foram os cavalos, não foram as plantações. O que segurou Jó não foram os servos, o que segurou Jó não foram os filhos, o que segurou Jó não foi a esposa, o que segurou Jó firme foi aquilo que ele carregava. Ele dizia: eu conheço Deus de longe, mas eu sei que Ele é tudo que eu tenho. É por isso que Jó vai fazer uma outra declaração. E prepara para a gente dar o glória. Ele vai dizer assim: eu sei que o meu Redentor vive. O inimigo não arrancou isso de mim. Eu tenho uma convicção. Meus filhos morreram, mas o meu Redentor vive. As ovelhas se foram, mas o meu Redentor vive. Os camelos se foram, mas o meu Redentor, Ele vive. O que é que te segura? O que é que te sustenta? Se você perder tudo que é tangível, palpável, visível, o que é que te mantém? A fé segurou Jó. E ele descobriu isso. E ele fez essa declaração. Aí no capítulo 42, verso 5. Preparo para encerrar e orar por vocês. Jó declara e diz: com os ouvidos, meus ouvidos eu ouvia, mas agora os meus olhos te veem. Jó está dizendo: o sofrimento, além de não arrancar a fé, desbloqueou a minha visão espiritual. Ai, meu Deus. Um relacionamento com Deus apenas pelo que ouve é restritamente sensorial. Se Deus não falar. Agora, quando os meus olhos abrem, quando eu vejo quem Ele é. E quem Ele é, Jó? Agora eu sei quem Ele é. Ele tem olhos como chama de fogo. Agora eu sei como Ele é. Ele se assenta. Tem hora que ele se assenta no globo da terra, tem hora que ele se assenta acima do globo e bota o pé no globo da terra. Agora eu sei quem Ele é. Ele chama cada estrela pelo nome e elas lhes obedecem. Agora eu sei quem Ele é. Ele deu limite ao mar, o mar vem com fúria, mas para onde Ele riscou. Agora eu sei quem Ele é. Ele fez com que todas as estrelas dependessem do brilho do sol. Agora eu sei quem Ele é. Ele estabeleceu a vida. Ele sabe quantos fios de cabelo tem na cabeça de cada ser vivente da terra e quantos já caíram. Agora eu sei quem Ele é. Quem é Ele, Jó? Ele é o alfa, Ele é o ômega, Ele é o primeiro, Ele é o último, Ele é o princípio, Ele é o fim. Agora eu sei quem Ele é. Quem Ele é? Ele é o maravilhoso conselheiro, é o Deus forte, é o Pai da eternidade, é o príncipe da paz. Agora eu sei quem Ele é. Fui provado, mas descobri quem é Deus de verdade. Eu sei quem Ele é. Ele não é aquele que está conosco pelo que temos. Eu sei quem Ele é.
Ele não é aquele que está conosco pela influência que desenvolvemos. Eu sei quem Ele é. Ele é aquele que ergue o pobre do pó, levanta o necessitado do monturo e faz assentar entre príncipes e princesas. Eu sei quem Ele é. Eu sei quem Ele é. Eu sei, agora eu sei. Os meus olhos se abriram. Os meus olhos estão abertos. Porque quando todos se foram, Ele ficou. Eu sei quem Ele é. Quem é Ele, Jó? É o amigo mais chegado que o irmão. Eu sei quem Ele é. Quem é Ele? É aquele que caminha sobre as águas. Quem é Ele? Deus está falando conosco. O sofrimento te levará a conhecer Deus de perto. É pedagógico. Ei, o deserto que os hebreus passaram, pedagógico. O Golias que Davi enfrentou, pedagógico. O que é pedagógico, pastor? É para ensinar alguma coisa. Dá um sorriso para quem está perto de você. Eu sei que tem gente chorando, mas dá um sorriso aí. Fala para ele ou para ela: Deus está te ensinando. Fala para ele ou para ela: Deus está te ensinando. Só que eu encerro aqui a última expressão de Tiago. Tiago disse: ouvistes qual foi a perseverança. Quando Tiago, o apóstolo, vai apontar sobre o sofrimento, a dor e a perseverança de Jó, ele fala sobre ouvir. Vocês ouviram. Agora, olha só isso aqui. Se você não der um glória, aquele glória bem forte mesmo, dá ruim, tá? Fazer apelo para os crentes. Olha o que ele diz: e vistes. Opa, peraí. Sobre o nível de perseverança, vocês ouviram falar. Agora, sobre o fim que Deus deu a Jó, vocês viram? Então, peraí. Sobre o sofrimento, escutaram. Agora, sobre o fim que Deus deu a Jó, vocês viram? Isso é muito forte, irmão. Deus está dizendo assim: ó, o teu nível de sofrimento é só para ouvir falar. Agora, o que eu estou te dando como ponto final do sofrimento que você enfrenta é para ver. Os olhos ao teu redor olharão e verão. O quê? O fim. E aí prepara que é agora. Quem deu o fim a Jó? Tiago disse que foi quem? Deus. Então peraí. Satanás se apresentou e pediu para tocar. Deus disse: toca. E ficou calado. Jó perdeu os bens materiais e Deus calado. Jó perdeu os seus filhos e Deus calado. Jó enfrentou uma enfermidade com feridas que se abriram da planta dos pés ao alto da cabeça, e lhe restou um caco de telha para se coçar, e Deus calado. Os amigos vieram de longe, afrontaram, acusaram e falaram, e Deus calado. Jó perguntou, questionou, e Deus calado. Mas tem uma coisa: Deus estava calado, mas já tinha o final da vida de Jó pronto para entregar. E qual é o final? Restituirei em dobro tudo que dantes foste perdido. Quem toma posse dessa palavra, a tua vida está na mão de Deus, a tua família está na mão de Deus. O fim da sua história não é Satanás que escreve, é aquele que está sentado no alto e sublime trono. É Deus que escreve o final da sua vida. Fica de pé se você crê nessa palavra. Dá um brado de glória aí, dá o glória mais alto da noite. Eu estou liberando uma palavra sobre você. Isso aqui não é gol do Brasil, é uma palavra de Deus. Isso aqui vale um glória para rachar as cordas vocais. Deus está falando comigo e contigo. Eu estou escrevendo. A tua vida está na minha mão. Não deu certo como você queria, mas o final está na minha mão. Não foi como você planejou, mas o final está na minha mão. Aleluia. Oh
glória. Feche os seus olhos que eu quero orar por você, Pai. A tua palavra, conforme o teu Espírito ministrou, meu coração foi pregado. Eu não tenho nenhuma dúvida de que o Senhor está falando com pessoas aqui. Senhor, cada um aqui está enfrentando as suas guerras, suas batalhas, suas dores, seus sofrimentos, mas estão entendendo essa noite que tudo isso é um processo permitido pelo Senhor, para que possamos ir para mais perto de Ti. E o que nós estamos encerrando essa noite é crendo nesta palavra: o fim será melhor do que o começo. Oh glória! E eu quero liberar isso, Senhor, na vida dos Teus filhos. O começo pode ter sido muito doloroso, o meio pode estar deixando marcas, mas nós cremos que a nossa história está nas Tuas mãos. Nós cremos que o Senhor deu a primeira palavra e que é o Senhor que dará a última também. A glória da segunda casa será maior do que a primeira. Deus, eu creio que o fim será melhor do que o começo. Jó começou perdendo, mas foi fiel e terminou com restituição. E eu profetizo sobre os teus filhos um tempo de restituição aos perseverantes. Quem crê pega, quem crê libera o grito de glória. Seja perseverante, porque Deus está liberando restituição sobre o ambiente. Deus, assim nós glorificamos ao Senhor e te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. E quem crê aplaude ao Senhor bem forte, glorifique a Ele.